É um texto bíblico muito conhecido. Se encontra nos Evangelhos, mas na verdade eu vou ler em Mateus 16. Vou ler Mateus 16, apenas alguns versículos, porque é um texto muito conhecido. Mateus 16, a partir do versículo 17. Mateus 16, a partir do versículo 17. Para que entendamos e que caia alguns mitos que se aprende por aí. Mateus 16 e 17 diz: E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foste a carne nem o sangue a quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poderíamos extrair aqui vários assuntos, um deles, porque é uma fonte inesgotável, um deles é que Jesus nos ordena a arrebentar o inferno, isto é, numa linguagem figurada, e salvar as almas oprimidas. Neste momento, Jesus está ordenando, falando com Pedro aqui, ele está não só dando a Pedro, mas nos dando autoridade para pregar o Evangelho, para resgatar as almas espiritualmente presas e oprimidas. Mas não é isso que eu vou falar. Eu vou falar da expressão porque, não, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, eu preciso, para entender a Bíblia, eu preciso entender o mínimo de gramática. Eu preciso entender. Eu preciso compreender a diferença entre essa e essa, e esta e essa. Jesus não disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro está na segunda pessoa, não seria esta, seria essa. Se a igreja de Cristo fosse edificada sobre Pedro, estivesse no termo essa pedra e não esta pedra, a igreja tinha ficado no primeiro século. Mas a igreja não foi edificada sobre essa pedra. A igreja foi edificada sobre esta pedra. A palavra aqui é esta, e não essa. Então compreendamos que uma vírgula, um ponto muda tudo. É por isso que eu preciso compreender. Vou dar um exemplo que manda. Eu hoje mandei um texto para minha filha, que seria: não esqueça de editar o vídeo quando eu cheguei no trabalho. Só que rapidamente eu escrevi o texto e botei só assim: esqueça de publicar o vídeo ou de editar o vídeo. E ela botou para mim: por quê? Aí eu fui lá: por que ela tinha perguntado por quê? E eu tinha botado esqueça. Eu não tinha botado não, o não aparecia. Para você ver o significado, o não de não esqueça não tinha aparecido, só apareceu esqueça. Então eu preciso entender que uma vírgula, um ponto muda tudo. Uma certa feita, o doutor Enéas Carneiro disse que quando eu não falo, eu não digo o que eu pretendo, logo o que eu pretendo, eu não falo. O que é isso?
Eu preciso ser muito claro e objetivo. O meu pretendido precisa ser explicitado, o meu pretendido. E é o que Jesus faz. Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, isso é o próprio Jesus, estou edificando a minha igreja em mim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi isso que Jesus disse. Em nenhum momento você vê por aí religiões ensinando que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Que falta de discernimento! Que falta de literatura, de gramática é essa? A palavra é esta pedra. Jesus se referia a ele mesmo, olha, observe, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, esta, não foi essa. Se Jesus se referisse ao nosso irmão Pedro, Jesus tinha dito sobre essa pedra, e não esta pedra. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo, para que o nosso pretendido seja explicitado. Se aprende uma coisa interessante quando falamos, quando entendemos, que diz que para que haja plena comunicação, é preciso que entre o comunicador e a pessoa que está do outro lado compreenda plenamente a mensagem que ele está passando. Se a pessoa que está do outro lado não está compreendendo plenamente aquilo que o outro está falando, não houve comunicação. Só há comunicação quando é alguma coisa que possa ser interagida, que a pessoa possa compreender o texto. Então nunca mais ensine que a igreja de Cristo foi edificada sobre Pedro. Nunca mais ensino, porque o termo no português é bem claro. Jesus disse sobre esta pedra. Esta está nele. Esta está, sou eu. Sou eu. Está falando eu. Esta. Se estivesse na segunda pessoa, seria esta pedra. Então pense nisso e nunca mais ensine errado.